Salmo de número 24. Minha oração nessa noite é que, assim como Deus encheu meu coração de alegria, assim também Deus enche seu coração de alegria com esse texto do Salmo de número 24. A obra O Senhor dos Anéis é uma das maiores ficções de todos os tempos. Tolkien era cristão e seu livro tem inúmeras referências à narrativa bíblica. No último volume da história, Tolkien relata o retorno do rei. Na Terra-média, havia um anel do poder que há séculos corrompia corações e ameaçava a existência de todos os povos. Aquele anel já havia causado grande sofrimento e muitas guerras. Ao se aproximar do fim da história, Tolkien conta que o anel foi finalmente destruído e a Terra-média foi curada. Após a libertação da terra e dos povos, Tolkien diz: a sombra partiu, o sol irrompeu, as águas brilharam e os povos cantaram de alegria. Era a hora do rei retornar. Tolkien diz o seguinte: uma águia veio e anunciou: o reinado de Sauron, o inimigo, terminou para sempre, e a torre sombria foi derrubada. Cantai e regozijai, pois vossa vigilância não foi em vão. O portão negro foi rompido, e vosso rei passou por ele, e ele é vitorioso. Cantai e alegrai-vos, pois vosso rei há de retornar, e habitará entre vocês todos os dias de suas vidas. E a árvore que estava murcha há de ser renovada, e ele a plantará nas alturas, e a cidade será abençoada. Cantai, todo o povo. Parece que Tolkien estava lendo o Salmo de número 24 quando escreveu o fim de sua história. Esse Salmo, irmãos, nos lembrará que o Rei da Glória é o dono da terra e de tudo que nela há, que ele é capaz de entrar e permanecer no alto e santo lugar, e que esse Rei da Glória é o vencedor capaz de abrir as portas da cidade celestial. Leiamos o Salmo de número 24, que diz o seguinte: Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti por meio do Teu Filho Jesus, auxiliados, ó Deus, e guiados pelo Espírito Santo. Derrama da Tua glória, Deus, em nossos corações. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo. Faze-a notória em nosso meio, de geração em geração. Nos abençoa nessa noite, Deus, na reflexão sobre esse texto. E enche nosso coração, Deus, de alegria e de contentamento na Tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, em geral, os estudiosos acreditam que o Salmo de número 24, assim como o Salmo 15 e o Salmo 132, foi escrito por Davi na ocasião do retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. O que aconteceu no contexto, desse salmo foi que em 1 Samuel é relatado que os filisteus
haviam tomado a arca da aliança do povo de Israel. O povo estava fraco, pecando contra Deus, e em sua fraqueza espiritual, moral, social, na luta contra os filisteus, sucumbiu, e os filisteus levaram a arca da aliança. A arca representava a presença, a proteção, a glória de Deus no meio de seu povo. Quando o sacerdote do povo de Israel naquele momento, o sacerdote Eli, foi avisado que a arca havia sido levada, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um dos filhos de Eli, Finéias, filho de Eli, havia morrido na batalha. A mulher dele, quando ouviu que Eli havia morrido, o povo de Israel tinha perdido a arca e seu marido havia falecido também, ela estava grávida, entrou em trabalho de parto. Com fortes dores, ela começou a desfalecer e, prestes a morrer, ela nomeou o seu filho. E ela nomeou como sendo Icabode. Foi-se a glória de Deus. Porque a arca da aliança havia sido retirada, assim como havia tido toda uma tragédia familiar e social. A terra de Israel estava devastada. Os filisteus levaram a arca e a colocaram no templo de Dagon. E aí o que aconteceu? Deus começou a pesar sua mão contra o povo filisteu. Deus trouxe devastação e tumores no meio do povo filisteu. E eles começaram a pegar a arca e levar de uma cidade para outra dentro do espaço dos filisteus. E Deus continuou pesando a sua mão e punindo os filisteus, a tal ponto que ninguém queria mais ficar com a arca. E aí os filisteus disseram, olha, levem embora essa arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. E aí, depois de 7 meses com os filisteus, a arca foi devolvida e ficou 20 anos na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, dentro do contexto do povo de Israel. Nesse tempo, o que aconteceu nesses 20 anos? Samuel se tornou juiz de Israel, Saul se tornou rei e foi deposto por conta dos seus pecados. Davi foi ungido rei e ascendeu, ao trono de Israel. Ele entrou em batalha contra os filisteus e venceu. E muito desejoso que a arca voltasse para Jerusalém, Davi, junto com os sacerdotes, se organizou para trazer de volta a arca da aliança. Vejam, 20 anos depois, muito trabalho, Davi conseguiu trazer a arca para Jerusalém. E quando ele trouxe a arca, as escrituras relatam que ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Então, todo o povo estava muito feliz, porque representava o retorno do Rei da Glória. Então, esse é o contexto desse texto do Salmo 24. O retorno do rei é o retorno da arca, que simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo. 20 anos depois de ter perdido a arca. Então, o Salmo 24 é uma das canções e celebrações do retorno da arca e da presença do Senhor para o meio do seu povo. É uma celebração da entrada do Senhor em Sião. A mensagem desse Salmo 24 é que o Deus vencedor voltou para possuir a cidade que já era sua. Agora, isso é um lado da história, no seu contexto imediato. Mas esse salmo é um dos textos mais messiânicos do Antigo Testamento. Ou seja, ele é um dos textos mais recheados de conteúdo que apontam para Jesus. A igreja, desde sua antiguidade, desde os primeiros pais, tem interpretado o Salmo 24 por meio da obra redentora e também da ascensão de Cristo aos céus. Então, nós precisamos interpretar esse salmo, olhando o seu contexto, mas olhando para Jesus. Não é possível entender esse salmo sem pensar na obra redentora de Cristo. Mais uma vez, esse salmo é um dos mais messiânicos do Antigo Testamento. Dito isso, nós vemos no versículo 1 e 2 o domínio do Senhor sobre toda a terra. Perceba, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas.
No retorno do Rei da Glória ao lugar de adoração, Davi celebra a Deus em reconhecimento que a terra e tudo o que nela existe e os seres viventes pertencem ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao nosso Deus por criação e manutenção. Deus cria e ele mantém a ordem da criação de forma constante e estável. Por quê? Porque ele firmou a terra sobre as águas, tornando a vida e a existência possíveis. Davi aqui está apontando para Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10, que diz que Deus determinou que ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra. Então veja, o que o salmista Davi está reconhecendo é que do Senhor pertence todas as coisas, porque ele criou, porque ele mantém a ordem da criação, e tudo o que existe sobre a terra pertence ao Senhor em última instância. A última palavra é dele. Então cada ser humano, cada ser vivo, os animais, natureza, vulcões, mares, oceanos, tudo pertence ao Senhor. Tudo está debaixo do governo e da soberania de Deus. E o salmista Davi está dizendo, olha, assim como o Senhor falou lá em Gênesis, ele trouxe a terra em meio às águas e deu estabilidade à terra para que a vida fosse possível. A vida humana e a vida da natureza como um todo. Então, um texto muito importante nesse sentido, mostrando que Deus é o mantenedor da ordem da criação. Então, Davi fala, nesse momento, como um adorador e como um admirador. Ele não está falando como um rei. Davi chegou a dizer, no retorno da arca para Jerusalém, em 2 Samuel 6, Davi diz o seguinte, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Então, Davi, nesse contexto do Salmo 24, não está falando como um rei. Davi não é o rei da glória. Davi está falando como um admirador e como um adorador. O Rei da Glória estava retornando a Jerusalém e ele não era Davi. Só ao Senhor pertence o domínio da terra e só ele é digno de adoração. Irmãos, esse texto nos lembra que Deus, ele cria e ele também sustenta a terra e tudo o que nela há. Nós somos apenas mordomos. Eu, você, Elon Musk, Bill Gates ou qualquer bilionário, Jeff Bezos, todo mundo só é mordomo. O Senhor pode dar, ele pode retirar. Do Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Agora, isso nos lembra que a nossa mordomia precisa ser exercida com responsabilidade. Nós precisamos ser melhor administradores, porque nós usamos os bens que pertencem ao próprio Deus. E prestaremos contas, porque todas as coisas pertencem a Deus e todas as coisas voltam para Deus, como diz Davi em outro texto. Então nós precisamos honrar a Deus com os bens que Deus nos dá. Além dos bens materiais, saúde, capacidade de reflexão, de escrita, enfim, todas as potencialidades que nós dispomos, nós devemos administrar como os bons mordomos para a glória de Deus. Como Davi, nesse sentido, nós precisamos reconhecer que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, que Ele é o Rei da Glória e precisa ser adorado com tudo aquilo que está em nossas mãos, seja os bens materiais, seja também as capacidades que nós temos cognitivas, de exercício de qualquer ordem. A nossa capacidade de reflexão, de adoração, de fala, tudo pertence, em última instância, ao Senhor e prestaremos contas por conta disso. Nós somos apenas mordomo. Até o fôlego de vida que resta sobre a terra pertence ao Senhor. Não há nada, não há nenhum centímetro quadrado que esteja sobre a terra que não pertença a Deus. Como seres morais, nós temos a responsabilidade de dispormos desses bens que são de Deus de uma forma que honrem o seu nome. Além disso, esse texto nos lembra que o avalista e garantidor da criação é o Filho de Deus.
O apóstolo Paulo disse sobre Jesus. Em Colossenses ele diz o seguinte: ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as subsistem por ele. Então, parafraseando Davi, nesses primeiros versos, nós podemos dizer que ao Senhor Jesus pertence a terra e tudo o que nela existe, porque tudo foi criado por ele e para ele. Tudo subsiste por conta de Cristo. Jesus é o legítimo Rei da glória. E nesse sentido, nós sempre precisamos lembrar que não há nenhum centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano, não possa dizer é meu. Não há um centímetro que Cristo não possa dizer é meu. E é exatamente isso que tanto Davi quanto o apóstolo Paulo estão falando. A ordem da criação é mantida pelo próprio Deus. Isso tem um impacto extraordinário sobre a forma que nós pensamos. Porque o ser humano, ele peca, mas ele não consegue pecar a tal ponto de destruir as obras das mãos do Senhor. Deus mantém a sua criação. Ele determina, ele sustenta por meio do seu Filho e para o seu Filho. Todas as coisas subsistem por conta deles. O ser humano, ele destrói o Pantanal, ele destrói a natureza, mas ela se revitaliza. Porque não é do ser humano o Pantanal, a natureza, é do próprio Deus. E é Deus que mantém por conta de Cristo e para Cristo. Isso nos dá muita segurança em saber que o nosso destino não está nas mãos do presidente dos Estados Unidos, da Rússia, ou quem quer que seja. Está nas mãos do Senhor. E Ele não permitirá jamais que a criação seja destruída, porque ela subsiste por conta do Filho e para o Filho de Deus. Todas as coisas subsistem por conta do Rei da Glória, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vejamos agora o verso 3 ao verso 6, a santidade do Senhor. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem, preste bem atenção nisso aqui, as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. No retorno do Rei da Glória ao lugar de adoração, o salmista Davi, que havia tomado todo o cuidado cerimonial para trazer a arca para Jerusalém, ele reconhece que Deus é santo. Davi tomou todo o cuidado do mundo, mas na primeira vez que ele tentou trazer a arca, houve um problema no carro, um rapaz chamado Uzá colocou a mão na arca de forma impura e Deus o matou. Davi ficou muito triste. Davi pegou a arca e deixou numa cidade por mais 2 meses. E ficou pensando como fazer, cerimonialmente, um retorno seguro da arca para Jerusalém. Trabalho gigantesco que Davi teve junto com os sacerdotes. E Deus estava olhando aquilo atentamente e ensinando aquele povo: vocês aprendam a respeitar a minha glória. Então é nesse contexto que Davi fala da santidade de Deus. Veja, preste bem atenção. No retorno do Rei da Glória, Davi está reconhecendo: o Senhor é santo. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele afirma que para subir ao monte do Senhor e permanecer no santo lugar, é preciso ter mãos limpas, coração puro e não se entregar aos ídolos, nem jurar dolosamente ou intencionalmente com intenção de enganar o outro. Essas são as marcas de um verdadeiro adorador. Tem mãos limpas, ou seja, as ações são corretas e irrepreensíveis. Um verdadeiro adorador tem um coração puro. Ele tem motivos sinceros e a mente não é corrompida pelo pecado. Ele não peca com a sua mente. Um verdadeiro adorador não se entrega à idolatria de qualquer coisa existente. Não só não adora os falsos ídolos, imagens, mas ele não adora nada nesse mundo. Só adora a Deus.
E Davi diz ainda que não jura dolosamente ou não jura com o intuito de enganar, com base em deuses falsos. Ora, se os deuses falsos não existem, quando você jura em nome de um deus falso que não existe, você está querendo enganar o outro. Porque você não vai, ninguém está garantindo aquela sua palavra, porque aquele deus falso não existe. Então Davi diz, olha, uma pessoa que é verdadeira adoradora, para subir ao monte do Senhor e permanecer lá, tem que ter mão limpa, tem que ter coração puro, não recorrer aos ídolos, não idolatrar nada e nem jurar por deuses falsos. Pesado, não? Essa lista. Aí Davi parece que acha pouco. No Salmo de número 15, Davi dá outra lista sobre o verdadeiro adorador. No Salmo 15, Davi pergunta, quem poderá morar no santuário do Altíssimo? Aí o que ele vai dizer, de forma resumida, no Salmo 15? Ele diz que o verdadeiro adorador, que pode estar na presença de Deus, precisa ser íntegro na conduta, praticar o que é justo, falar a verdade de coração, não difamar o próximo, não fazer mal, não agir de forma errada com o próximo, não caluniar o próximo, não fofocar do próximo, afastar-se da impiedade, manter a palavra, mesmo se prejudicado for, não emprestar visando lucro, a usura, e não aceitar suborno contra o inocente. Está lá no Salmo 15. Então Davi está dizendo que é preciso ter mãos limpas, coração puro, não ter idolatria, não jurar dolosamente. Aí ele fala ser íntegro, não fofocar, não agredir o outro, não fazer o mal, manter a palavra, enfim. Toda essa lista. Esses são, de acordo com Davi, os requisitos para subir e permanecer no alto e santo lugar. Esses versos nos lembram, irmãos, que Deus é glorificado pela santidade de seu povo. O povo que não se santifica, não adora. Deus não é achado quando ele é buscado levianamente, sem arrependimento de pecado e quebrantamento de coração. Deus não é honrado em um culto de pessoas que amam a impiedade, que não se arrependem de seus pecados. As melhores músicas e a mais perfeita liturgia não substituem a santidade. Deus é santo e exige do seu povo santidade. É isso que Davi está dizendo. E ele provou isso ao ver que a arca ia caindo, alguém colocou a mão na arca e Deus matou aquela pessoa. Então Davi ficou com medo e triste, assustado. Ora, quem poderá levar essa arca para algum lugar? Quem é que vai conseguir subir no monte do Senhor? Tem que ter mãos limpas, tem que ter coração puro, tem que ter tudo isso aqui. E aí, esse é o nosso problema. Absolutamente nenhum de nós cumpre esses requisitos de Davi. Nenhum. Quem de nós pode chegar e dizer assim, olha, eu cumpro os requisitos porque eu sou puro de mãos, de coração e espírito. É um checkmate, Deus cobra demais e a gente entrega de menos. Essa conta nunca fecha. O apóstolo Paulo, ele notou o mesmo problema que a gente nota quando lê esses versos. Paulo disse em Romanos o seguinte, ó, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Aí, o apóstolo Paulo também diz, não há um justo sequer. Isso é a sentença contra mim e contra você. Ele está falando de mim e de você. Não há um justo, nenhum sequer. Não existe um verdadeiro adorador na face da terra. Não existe um verdadeiro adorador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há esperança. No verso 5, olha o que Davi vai dizer. Ele, alguém, receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Davi está dizendo, existe alguém que é limpo de mão, puro de coração, que não se entrega à vaidade, nem jura dolosamente. Essa pessoa
vai receber as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Davi está afirmando aqui que alguém é capaz de ser um verdadeiro adorador. Esse verdadeiro adorador pode subir o monte do Senhor e entrar no santo lugar. Deus responde a essa pessoa dando bênçãos e dando justiça. Justiça em que sentido? Dando a essa pessoa o que lhe é devido, que é a possibilidade de ele permanecer na presença de Deus, num alto e santo lugar. Ora, se você é digno, se você é limpo de mão, puro de coração, não idolatra nada, vive uma vida perfeita, você poderá estar num alto e santo lugar. Você receberá o que lhe é devido, a minha presença. Davi está dizendo que é possível que haja alguém assim. E aí, no verso 6, ele vai dizer, olha, são assim, ou são aqueles que integram as gerações, né, que seguem esse verdadeiro adorador, que vão buscar essas gerações, vão buscar a face do Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? Aí você vai lembrar que Deus feriu Jacó, que era um enganador, pecador, trapaceiro, e transformou Jacó em Israel. Em Peniel, Jacó diz, vi Deus face a face, e minha vida foi transformada. Então, essas gerações vão buscar o Deus de Jacó. Agora, essas gerações dependem que haja um verdadeiro adorador que possa estar diante do Pai. Meu Deus, isso é evangelho. Que recebe as bênçãos e a justiça divina. E outros adoradores falhos, por conta do verdadeiro adorador, poderão estar na presença de Deus, no alto e santo lugar. Houve um justo, irmão. Apenas um verdadeiro adorador, que nos é suficiente, que entrou nos céus e se colocou diante de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele era semelhante a nós, mas sem pecado. Ele glorificou o Pai em cada ação, pensamento e palavra. Ele cumpriu cada exigência da lei. Jesus era íntegro, santo, inculpável, irrepreensível, imaculado. Davi pergunta, quem poderá subir? Jesus pode dizer, eu posso. Eu posso subir. Por sua justiça, Deus lhe abençoou dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Apenas Jesus se qualificou como capaz de subir, ascender e permanecer na presença de Deus. Devido à sua pureza, ele recebeu de Deus as bênçãos que Davi fala aqui. Deus lhe fez justiça. Assenta-te à minha direita, permanentemente. Esse é o evangelho. Deus reconheceu os méritos de Cristo e declarou sua justiça. E disse, você pode sim subir num alto e santo lugar e permanecer. E não acaba por aí, porque para nós, isso é a boa nova. O apóstolo Paulo, em Romanos, dirá que nós recebemos gratuitamente a declaração de que somos justos. Ora, os méritos de Cristo nos foram atribuídos. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 3, versículo 25 e diante, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, a fidúcia, a confiança na obra vicária de Cristo, pelo seu sangue, demonstrando justiça. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Ele fez justiça a Cristo. Você pode permanecer no alto e santo lugar. Por seus méritos, você mereceu isso, Jesus. E ele é também, diz o apóstolo, justificador daquele que tem fé em Jesus. O homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso é o coração do evangelho. Nós fomos recebidos pelo próprio Deus diante do seu tribunal, e por conta de Jesus, nós fomos tidos por justos, sem sermos. Por meio de Cristo, o Senhor se revelou para nós como o Deus de Jacó, o Deus de enganadores, de pecadores, que não tem mãos limpas, que não tem coração puro.
que usam suas palavras para ludibriar ou para buscar pratos de lentilhas nesse mundo, para pecar. Somos indignos como Jacó, mas por meio de Jesus, nós podemos dizer: a cruz é nosso Peniel. É onde vimos Deus face a face e nossas vidas foram poupadas. Nosso nome agora é Israel, povo de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós lutamos com Deus, nós não lutamos contra Deus. Nós lutamos com Deus por conta de Jesus. E Ele nos venceu na cruz do Calvário. Nós vimos seu Filho pendurado por nós. Aquele ser humano, fraco, sofredor, cujo rosto não tinha beleza ou majestade para nos atrair. Ainda assim, foi por meio dele, e só por meio dele, que nós encontramos justiça diante do Deus de Jacó. Em nosso Peniel, vimos a face de Deus na violência da cruz. O Filho de Deus foi moído pelo próprio Pai em nosso favor. E ali foi feita a justiça divina. E Jesus se tornou o nosso justificador diante do próprio Pai. Irmãos, para nós, essa salvação é de graça, mas custou tudo para o Salvador. Esse texto deve encher o nosso coração de alegria. Aqui está o Evangelho. Deve encher o nosso coração de alegria e gratidão. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos lembrar que temos uma grande responsabilidade. Nós precisamos viver uma vida de maior santidade. Precisamos viver como povo de Deus, não como Jacó. Nós buscamos a Deus como Jacó. Nós buscamos a Deus como enganadores, pecadores. E nós encontramos em Cristo justiça e salvação. Mas nós não podemos continuar vivendo como Jacó. Deus não é honrado por uma vida de pecado e de enganação. Perfeitos somos de forma alguma. Mas quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, desejo de mudança, são marcas de qualquer cristão genuíno. A terra de Israel passou, preste bem atenção nisso, 20 anos sem a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus no meio do seu povo. O povo havia se acostumado a viver sem glória, e Cabode foi-se a glória de Deus. O povo passou 20 anos sem se dedicar a uma maior santificação que possibilitasse levar a arca para Jerusalém. O próprio Saul, que foi rei nessa época, meu Deus, uma vida triste e deplorável. Foi necessário que o rei Davi assumisse as responsabilidades para trazer a arca para o meio do povo. Então nós, irmãos, como indivíduos e comunidade, nós precisamos nos importar com a glória e adoração a Deus. Uma vida íntegra e um coração sincero são fundamentais para glorificar a Deus. Deus é honrado na santidade de seu povo. E essa responsabilidade precisa ser exercida por meio de Jesus. Irmãos, que não passe de nós esse desejo de ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio. De ver pessoas sendo quebrantadas, ver o nosso coração quebrantado, pessoas curadas, transformadas, pessoas restauradas, casamentos restaurados, estabilizados, famílias que apontam a glória de Deus, que cristãos que se envolvem com ciência para a glória de Deus, que trabalham para a glória de Deus, que testemunham para a glória de Deus, que não nos acostumemos a viver uma vida sem a glória de Deus. Aquele povo se acostumou com isso. E a adoração daquele povo, por 20 anos, se manteve distante da glória de Deus, ali representado pela Arca da Aliança. Então, esse texto, irmãos, por um lado, nos traz alegria pela pessoa de Jesus, por tudo que ele fez por nós, mas também nos traz grande responsabilidade. Veremos agora o verso 7 ao verso 10. Nós veremos a majestade
do Senhor. Veja o verso 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. No retorno do Rei da Glória ao lugar de adoração, o salmista Davi se dirige aos porteiros da cidade. Davi está chegando com o povo. Imagine, põe em mente essa imagem. Davi está chegando com o povo. Todo mundo feliz, cantando, se alegrando. Davi está diante das portas, né, dos portais de Jerusalém. E grita: abram-se as portas para que entre o Rei da Glória. O sentinela do outro lado do portal diz: quem é o Rei da Glória? Davi e o povo afirmam: o Rei da Glória é o valente, é o Senhor dos Exércitos, aquele que derrota os seus inimigos. Ele saiu e voltou vitorioso. Ele é o Rei da Glória. Por isso que Davi chama o Rei da Glória de Senhor dos Exércitos. Ele foi lá fora e sozinho derrubou os filisteus. Ele não precisava que o povo de Deus, as pessoas, protegessem a sua glória. Ele foi capaz de gerar medo nos filisteus, a ponto dos filisteus dizerem: levem essa arca embora daqui. Por isso que Davi diz assim: olha, ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O povo estava reconhecendo isso. Ele é capaz de sozinho vencer os seus inimigos. E ele tem as credenciais para entrar na cidade. Sua volta indica que ele saiu para batalhar e voltou em vitória. Ele é forte e valente, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Irmãos, esses versos nos direcionam para a ascensão, a subida de Jesus aos céus após sua ressurreição. Desde a antiguidade, desde os patriarcas da igreja, a igreja cristã tem interpretado esse texto, esses versos do verso 7 ao 10, como uma celebração aplicável à ascensão ou à subida de Jesus a Jerusalém celestial. Jesus morreu, ressuscitou. Ao ressuscitar, passou 40 dias com os seus discípulos. E de acordo com Atos 1:9, ele subiu aos céus com corpo glorificado. Corpo humano, sendo Deus, e com corpo humano, só que um corpo glorificado. E ele subiu aos céus para sentar à direita de Deus Pai, advogar em favor dos seus filhos e voltará para buscar a sua igreja. Então, a igreja, quando lê esses versos, desde sempre, tem interpretado que, por conta dos méritos de Jesus, ele foi capaz de chegar diante dos céus, das portas dos céus, e dizer: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Jesus, ele pode chegar às portas do céu e ordenar: abram-se, abram-se. E aí, Charles Spurgeon nos ajuda. Charles Spurgeon diz o seguinte, quando ele interpreta esse texto, ele disse o seguinte, ele imaginou do seguinte modo, né? Ao som da voz de Jesus, os anjos correram para o parapeito e espreitaram por cima do muro para vislumbrarem o Messias. Os anjos disseram: quem é esse homem que vem em seu nome e pede entrada nos céus pelos próprios méritos? Se até os serafins cobrem suas cabeças diante da presença de Deus, quem é esse que reivindica diante de Deus a abertura dos céus? Ora, os anjos disseram: quem é esse Rei da Glória? Cristo levantou sua voz pela segunda vez e bradou: eu sou o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Paul Washer comentou logo em seguida:
Os ferrolhos se quebraram, as vigas tremeram e o portão cedeu diante do Messias. Ele é o Filho de Deus, o filho de Adão, concebido pelo Espírito Santo, nascido da linhagem de Davi. Ele é a plenitude da divindade em forma humana, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o advogado de seu povo. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos, que amarrou Satanás e o expôs publicamente ao desprezo. Jesus entrou na cidade celestial. Todo o céu olhou para Jesus, que foi transpassado, e proclamou: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Assentado à direita do Pai, todo principado, potestade, poder e domínio foram submetidos a Jesus para todo o sempre. Ele intercede por seu povo e um dia voltará para nos buscar. Teremos mãos e corações puros e limpos para permanecer no santo lugar. Só assim poderemos permanecer para sempre na presença do Altíssimo. Tudo por conta de Jesus. Tudo por conta do que Cristo fez na cruz. Meus irmãos, esse salmo deve encher o nosso coração de poderosa e profunda alegria. Se isso não nos alegrar, nada mais nos alegrará, porque isso é o Evangelho. Isso é o que Deus nos oferece na sua palavra. Salvação por meio da obra meritória de Jesus Cristo de Nazaré. Não é por nós, não é sobre nós, é sobre Jesus, o Filho de Deus, a quem todas as coisas pertencem e por meio de quem tudo subsiste. Vocês devem lembrar, e no começo dessa mensagem eu falei que a Terra-média foi curada com a destruição do Anel do Poder. A imagem que Tolkien descreve logo após é a seguinte: Aragorn, legítimo rei de Gondor, começou a entrar na cidade. O rei estava voltando, o retorno do rei. Ao receber sua coroa, todos se calaram diante do rei e reconheceram que ele é poderoso, sábio, forte e em suas mãos havia cura. O rei estava envolvido em luz reluzente. Ao entrar na cidade, havia música, flores e beleza. Tolkien conclui dizendo o seguinte: no tempo do retorno do rei, a cidade foi feita mais bela do que jamais esteve. Tudo foi curado, tudo foi aprimorado. As casas se encheram de homens e mulheres e do riso das crianças. Nenhuma janela esteve fechada e nenhum pátio estava vazio. Frodo olhou para aquela situação, Frodo que tanto havia sofrido, aquele pequeno hobbit que tinha levado o Anel do Poder para a destruição. E ele disse o seguinte: finalmente, eu compreendo por que esperamos. Este é o término. Agora não somente o dia há de ser desejado, mas também a noite há de ser bela e abençoada. E todo o seu temor há de passar. Vamos orar? Senhor, por meio de Jesus, nós podemos dizer isso. Finalmente, nós compreendemos por que nós esperamos. Senhor, por meio do Teu Filho, Deus, nós temos vida, nós temos paz com Deus, nós temos salvação. A guerra finalmente acabou. Nós podemos nos chegar diante de Ti. Não temos, Senhor Deus, mãos limpas, coração puro. Por vezes entregamos, ó Deus, nossa alma à vaidade. Ludibriamos, não falamos a verdade, somos hipócritas, mentimos, fofocamos, agimos de tantas formas em desrespeito, ó Deus, à Tua lei. Quebramos a Tua lei.
Não somos bons mordomos, poluímos, destruímos, mas também, ó Deus, dilaceramos relacionamentos, amizades. Nossas palavras, ó Deus, por vezes não têm sabedoria. Como poderia o Senhor, Deus, nos amar? Como poderia o Senhor nos receber diante de Ti, Deus, se não fosse Teu Filho? É por meio do Teu Filho, ó Deus, que nós estamos aqui. E esse é o Evangelho. Nós somos igreja por conta disso. Nossa adoração nessa terra nunca será perfeita. Nosso culto, ó Deus, nunca atenderá aos Teus requisitos. Tu pedes demais e nós entregamos de menos. E nós somos assim. Ainda assim, apesar de tudo isso, o Senhor nos ama. Como é possível? E por conta de Jesus Nazareno, nós Te adoramos em todo o nosso coração nessa noite, Deus. Enche o nosso coração, Deus, o peso da Tua glória, da Tua alegria, Deus. O mundo conheça a Tua alegria por meio de nós e que não passe de nós o desejo, ó Deus, de Te honrar. Desperta-nos, acorda-nos da nossa morbidez, indiferença, frieza, distanciamento e fraqueza espiritual. Deus, toca nosso coração e aviva a Tua obra. Faz-se conhecida no meio do Teu povo. O mundo se afasta de Ti, ó Deus. O mundo zomba até de uma imagem da última ceia, como é possível. Ó Deus, as pessoas perecem. E nós precisamos, ó Deus, em cada área, em cada centímetro da existência, demonstrar o peso da Tua glória. Opera em nós, ó Deus, começa em mim, gerando quebrantamento e transformação. Amém.